Hoje a gente tem 29 graus na cidade de São Paulo, uma temperatura um pouco mais amena, mas a verdade é que a população tem sofrido demais com o calor. E um dos efeitos é o fato de que 25 pessoas são internadas diariamente em hospitais públicos do estado com desidratação. Crianças e adolescentes com menos de 14 anos, elas respondem por 37% desses casos. Cuidados no verão têm de ser redobrados e por isso a gente recebe o médico João Juvenis, do Centro de Referência de Saúde do Homem. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Wagner. É um prazer tê-lo conosco. Prazer é meu. Quais são os cuidados que merecem maior atenção nesses números impressionantes de crescimento de caso de desidratação? Realmente, né? A gente viu que o índice de internação cresceu bastante, inclusive nesse dado que você tem, mais de 9 mil internações ao longo do ano. Eu acho que o que pode ser evitado é que, na verdade, essa maior temperatura que está tendo aqui em São Paulo é evitar o período de maior intensidade do sol, entre 9 e 16 horas, e usar roupa mais leve, hidratar bem mais do que o normal, comer comidas leves. Eu acho que isso daí pode ajudar a diminuir esse índice de desidratação. Esse dado de desidratação, em algum momento, ele já se torna uma questão preocupante de saúde pública? Na verdade, é uma questão de saúde pública. Ainda não é tão preocupante, porque, na verdade, não é endêmico em toda a região. Porém, tem que tomar muito cuidado para evitar que seja isso aumente e que esse índice de internação poder suplantar o que a gente tem hoje em dia. Então, tem que tomar bastante cuidado. Tá. Esse consumo de água, a gente vê muitos médicos no rádio, na televisão, em redes sociais, Twitter e afins, a gente vê muitos médicos falando que o consumo médio de água é de 2 litros por pessoa e que no verão esse consumo pode até dobrar. Em alguns casos, as pessoas consomem 4 litros de água por dia. Essa recomendação para tomar muita água, ela é fundamental? Realmente. Normalmente a gente tem fala esse número de 2 litros para tomar ao longo do dia. Logicamente que no verão e nessa época mais quente, a perda é maior. Então você vai perder por suor, perdas insensíveis, que isso pode também ter que você ingerir mais líquido. Então, normalmente de 2 a 4 litros. Logicamente que é diferente um executivo que trabalha num ambiente de ar-condicionado e um motorista de ônibus que está na rua, que tem maior contato com o calor. Então, logicamente, ele tem que ingerir mais líquidos, porque vai suar mais. Então, o que a gente pode fazer é ter um controle em relação à urina. Então, você urinar várias vezes ao dia, isso é um sinal que você está hidratado. Então, cerca de 8 vezes ao dia, e urinando basicamente isso daí, você consegue ver o grau de hidratação. Logicamente, então, vai variar entre 2 e 4 litros. Quanto mais quente, maior o consumo de líquidos que tem que ser. Quer dizer, a média de ida ao banheiro para urinar tem que ser sempre superior a 8 vezes. Vamos dar um exemplo. Cada vez que a gente vai urinar, normalmente a gente urina cerca de 250 ml. Se a gente multiplicar por 8, esse valor vai dar 2 litros. Então, já é os 2 litros que a gente tem que ingerir. Sim. Logicamente que a gente perde também por suor, perde pela respiração. Então, por isso que a gente tem que ingerir um pouco mais, e principalmente no verão, que a gente perde mais, a ingestão tem que ser bem maior que isso. Então, por isso esse número entre 2 e 4 litros, que é uma média do consumo ideal nessa época do ano. Em relação às crianças de 1 a 4 anos, que essa é uma outra categoria bastante atingida, com casos recorrentes de desidratação. Quais são os principais cuidados com relação a essas crianças nessa faixa etária? Sim, as crianças são mais susceptíveis a ter a desidratação, tanto que grande parte desse número que você me falou, de 25 internações ao dia que está acontecendo, cerca de 37% são de crianças entre 1 e 14 anos. Crianças e um pré-adolescente, né, entre 1 e 14 anos. Isso. Eles são mais susceptíveis. Por quê? A criança, a superfície corporal em relação ao peso é maior do que um adulto. Então, tende a perder mais líquidos também. A criança pode ter diarreia, pode ter
vômitos por algum tipo de infecção viral bacteriana, que também pode predispor à desidratação. E algumas crianças mais novas, ela não consegue ficar pedindo para tomar líquido, então você tem que estar sempre mantendo ela hidratada. Então, elas são mais susceptíveis a ter a desidratação, tanto quanto os extremos da idade, né? Criança e o adulto, e o idoso também. Como é que é no idoso? O que você explica em relação a isso? O idoso, a diferença é que, na verdade, ele tem uma reserva menor do que na criança. Então, ele pode sentir mais. Por isso, tem que ficar mais atento com o idoso. Então, os extremos da idade, que isso é mais importante, é mais relevante, que pode dar algum grau de desidratação que tem que levar à internação. Logicamente que não são todos os graus. A criança tem mais facilidade para perder o líquido e o idoso retém mais o líquido? O idoso, na verdade, ele tem menos reserva. Então, ele mostra menos que ele está perdendo o líquido. Ele dá menos sinais de desidratação. Tá. Então, por isso tem que ficar atento no idoso. E na criança, porque a perda é maior mesmo, por esses motivos que a gente acabou de falar. Tá. Quais os efeitos mais graves que um quadro de desidratação pode provocar? A desidratação a gente pode diferenciar em vários graus. O grau mais leve, a criança vai ficar um pouco mais irritada, vai querer mais água. Isso daí, normalmente, não causa nenhum problema. É só fazer uma hidratação da criança com líquidos. Pode ser até feita a terapia de reidratação oral com soro. Mas normalmente não causa nenhum problema. Mas conforme vai aumentando o grau de desidratação, pode piorar o problema clínico da criança de desidratação, podendo chegar a ela ficar mais deprimida, chorar menos, responder menos aos estímulos, e podendo evoluir até para coma e até a morte. Com certeza, a desidratação pode evoluir. Mas é muito raro, né? Mas é a raridade dos casos. Logicamente que desidratação leve a moderada pode tratar em casa, com soro. Pode até ser feito soro caseiro ou soro que vem de farmácia, ou tem em posto de saúde, que é o soro de reidratação oral. E nos casos mais graves, vai ter que ser feita uma reposição por via endovenosa. Porque isso daí, tomar soro na veia. Soro na veia. Porque isso, logicamente, que dependendo do grau, pode evoluir para um pior estagiamento clínico. João, você citou para a gente agora há pouco casos, quer dizer, alimentos e roupas leves. Você disse isso para a gente. Como é que a pessoa deve se alimentar? Em especial, quais são os cuidados que se deve ter com a alimentação? Em especial, aquela questão da gente falar que o alimento está azedo, que já não está mais próprio para o consumo. Que cuidados devem ser tomados nesse período? Sim, é muito importante em relação à alimentação. Logicamente, primeiramente, comer alimentos mais leves, né? Evitar alimentos mais pesados, então mais frutas, verduras, sucos. E evitar a parte de carnes mais pesadas, com molhos mais pesados. E em relação à parte da origem do alimento, isso é muito importante, principalmente para as crianças, que elas estão mais susceptíveis a ter algum tipo de infecção intestinal, alguma intolerância intestinal. Então, logicamente, comidas mais frescas e de origem definida, né? Que você sabe de onde vem e que você pode ter um controle maior. Quer dizer, melancia, melão, laranja, as frutas cítricas que caem bem nesse verão. Sim, sem dúvida. As frutas cítricas caem muito bem e pode comer à vontade, sem nenhuma restrição. Legal. João Juvenis, médico, esteve conosco hoje no Jornal da Câmara. A gente agradece pela presença aqui e deixa o convite para que você esteja aqui conosco outras vezes falando de assuntos importantes de saúde pública. Eu que agradeço, Wagner. Obrigado.